De novo, boa tarde, e vamos prosseguir com uma área. Já estivemos na área criminosa e vamos agora regressar por breves momentos à cibersegurança com o Ricardo Evangelista, que é diretor de segurança, se estiver correto, está correto. Segurança do Grupo AGES Portugal. Certo. Por isso é um lugar de enorme responsabilidade. Verdade. E nos dias que correm, especialmente. Ricardo, diga-me, qual é a atual situação da ameaça da cibersegurança? Eu sei que isto muda todos os dias, não é? E há aqui, eu parto já avisando que acho que há pouca consciencialização de pequenas e médias empresas, que as coisas podem desacontecer. E que lhes podem acontecer até às particulares em casa. Isso. E as pessoas pensam que é distante, não é? Não acontece todos os dias. Sim. E é importante que o Ricardo nos diga qual é atacar as grandes empresas. Isso aí é uma grande empreitada e exige muitos conhecimentos, mas o problema é em casa e na pequena e média empresa, que pode ficar absolutamente paralisada. Isso mesmo. E Francisco, e até, enfim, obrigado desde já aqui pelo convite. Eu acho que de facto é um tema muito importante. Eu sou suspeito porque sou um profissional da área, mas de facto olhamos para as notícias e alguns indicadores e algumas métricas que saem em relatórios e estudos diariamente, e vou pegar exatamente na questão das PMEs. Portanto, há um estudo de dezembro do ano passado, é um estudo europeu, que diz que concluiu que mais de metade das pequenas e médias empresas fechou porque foi alvo de um ciberataque. E, portanto, fazendo aqui uma analogia com, enfim, a sinistralidade rodoviária, estamos a falar das fatalidades. Portanto, enfim, quem teve a infelicidade de falecer. Portanto, falta contabilizar os feridos graves, os feridos ligeiros, que são aquelas empresas que não fecharam, mas tiveram elevados custos reputacionais, elevados custos financeiros, elevados custos operacionais e que não estão contabilizados. Portanto, mais de metade fechou. Há um estudo que saiu a semana passada, portanto é o quarto relatório de cibersegurança nacional, publicado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que diz que 2022, portanto o ano passado, poderá ter sido o ano com maior número de incidentes, com grande impacto social e a afetar as infraestruturas críticas nacionais. E, portanto, estes relatórios, estas duas métricas, estes dois indicadores, sustentam um bocadinho como é que é o panorama da ciberameaça cá em Portugal. Portanto, o número de incidentes tem aumentado, e não só tem aumentado, como o impacto também tem aumentado. E o Francisco perguntou-me numa perspectiva mais pessoal e numa perspectiva mais organizacional, e eu dou aqui alguns exemplos distinguindo ambas as situações. Eu consigo, à data de hoje, controlar o meu sistema de ar-condicionado em casa pelo telemóvel, pela internet. Eu consigo aceder às câmaras de videovigilância a partir da internet. Eu consigo pôr os meus filhos a jogar PlayStation, que está lá em casa, pelo telemóvel. Acedo ao meu carro, sei onde é que ele está, sei a autonomia, consigo ligar o ar-condicionado. Portanto, tudo isto cria oportunidades, tudo isto sustenta o paradigma que a superfície de ataque, portanto, e as oportunidades que os agentes maliciosos têm, está cada vez a aumentar mais e, portanto, são controles e alguns cuidados que devemos ter exatamente para minimizar este tipo de situação. As empresas cada vez mais dependem de terceiros, portanto, sim, temos empresas que trabalham, enfim, de forma independente, mas cada vez mais, às vezes são pequenos serviços ou pequenas parcerias que existem, mas se esses serviços, se essas parcerias exigem que eu partilhe algum tipo de informação ou conectividade entre empresas, portanto, a minha superfície de ataque vai aumentar. E por isso, portanto, a complexidade do tema tem crescido e vai para ficar. Portanto, é preciso ter alguns cuidados. Ricardo, você tem duas preocupações. Por um lado, tem a própria organização, a própria companhia de seguros. Certo. As bases de dados sensíveis que lá tem. E, por outro lado, tens clientes do grupo AGES que têm coberturas de cibersegurança. Uhum. E
referindo concretamente à seguradora, os criminosos podem estar a andar mais depressa do que uma grande organização como a seguradora. Portanto, teoricamente, sim. A velocidade em que a tecnologia avança e, enfim, as direções de marketing, o negócio, a velocidade em que identifica novas necessidades e oportunidades para fazer negócio de maneira diferente, tudo isso não é defeito, isso é feitio e temos que nos adaptar. Portanto, sem negócio não há razão para ter segurança, mas o contrário também é verdade. Ou seja, não há desenvolvimento económico sem segurança. E a verdade é que a digitalização, portanto, a transformação digital, novos serviços, inteligência artificial, falou-se aqui em 2 painéis, creio eu, antes deste, trazem aqui novas oportunidades em termos de superfície de ataque e desafios que temos que responder. Portanto, temos que estar necessariamente atualizados por aquilo que vai acontecendo, mas de facto nunca vamos conseguir reduzir o risco a zero, porque tivemos e fazendo aqui mais uma vez uma analogia com o mundo físico, digamos assim, nós tivemos muito recentemente uma pandemia e, portanto, a Covid-19, nós demorámos algum tempo, meses, até ter uma vacina, não é? Ter uma vacina, um controle eficaz para mitigar o risco de propagação, enfim, da doença e do vírus. E na segurança mesmo é igual. Portanto, nós temos tecnologias que vão ter vulnerabilidades amanhã, vulnerabilidades que não conhecemos, são vulnerabilidades desconhecidas, são as Zero Day. E essas se forem ativamente exploradas, não têm uma correção iminente, não têm uma correção imediata. E, portanto, há ali um tempo em que temos que implementar um conjunto de controles compensatórios. A questão da pandemia foi as máscaras, foi o distanciamento social, foi o teletrabalho, portanto, para mitigar o risco das pessoas ficarem contaminadas e doentes. Até que existisse uma vacina que iria corrigir, de facto, por um ponto final, ou pelo menos mitigar aqui um bocadinho o impacto do vírus. E, portanto, na segurança é a mesma coisa. Portanto, acho que as ameaças avançam a uma velocidade maior, infelizmente, do que a mitigação dos riscos. Mas, enfim, aqui é a corrida do gato e do rato e, portanto, temos que andar atrás e atualizar-nos e ter um conjunto de controles e ter uma visibilidade muito grande daquilo que nós temos posto à internet, daquilo que pode ser explorado, a nossa pegada digital, procurar ter uma pegada digital fidedigna, seja nas redes sociais, seja, procurar ativamente aquelas redes anónimas, o que é que se fala, o que é que está à venda, o que é que se fala sobre a nossa empresa e portanto, para mitigar estes riscos ao máximo possível. Mas o risco nunca vai ser zero, isso é impossível. Ricardo, nós aqui temos, caso em Portugal e outros países, a impossibilidade de pagar resgates de dinheiro. A lei proíbe, que é uma facilidade, não se pode. O motivo subjacente parece-me lógico, é um estímulo ao crime se esse pagamento existir, mas, por outro lado, perdem-se os dados todos. Como é que este equilíbrio é conseguido? Não necessariamente se perdem os dados todos. É possível que sim, e acompanhámos muito perto de algumas notícias, de algumas situações que em Portugal, infelizmente, algumas empresas sofreram, não é? No ano passado em particular. Mas eu diria que o procedimento standard a aplicar numa situação dessa natureza, primeiro, é desligar as máquinas da nossa rede para evitar que se propague e que se dissemine o agente malicioso, o software malicioso, o ransomware pela nossa rede. Essa é a primeira. E a segunda é contactar as autoridades antes de qualquer pensamento se paga ou se não se paga. Depois, não é necessariamente verdade que os dados estão perdidos. Portanto, idealmente temos de ter aqui um conjunto de controles, nomeadamente as cópias de segurança, offline, noutra localidade, não é? noutra localização, que nos permitam recuperar a informação. Naturalmente que as minhas cópias, e mesmo que eu consiga ir recuperar, vou perder provavelmente alguma informação. Por exemplo, se o meu backup for de há um mês, portanto é verdade, provavelmente vou perder a informação de um mês. E ainda há outro risco, que é a informação que lá está, já está comprometida, e portanto eu vou recuperá-la e vou ter o ransomware novamente. Mas, portanto, é uma possibilidade, ou seja, antes de pagar há aqui um conjunto de correr o antivírus, por exemplo, e mais,
há um programa europeu, da qual a Europol financia, que se chama No More Ransom, que é, no fundo, é um site, no fundo é uma biblioteca de vacinas, não é? E de controles anti-ransomware, que, dependendo da estirpe que está a ser explorada, eu posso recuperar a informação e, portanto, desencriptar a informação que está cifrada. E, portanto, provavelmente é preciso, e especialmente, imagino, em pequenas e médias empresas, que possam não estar capacitadas de recursos com conhecimentos específicos na área, mas não é necessariamente verdade que tenha que se pagar. Portanto, há aqui um conjunto de steps que podem ser tomados previamente a passar pela cabeça. Agora, o pagamento é verdade, ou seja, eu pagando não vou ter garantia que vou ter resposta, não vou ter garantia que a chave que me vai ser partilhada vai funcionar e, mais do que isso, não vou ter garantia que não vão ter resgate, não vão pedir um resgate novamente amanhã ou daqui a uma semana. E, portanto, é verdade, é um risco, desencoraja-se o pagamento, mas admite que um empresário de uma empresa, de uma pequena e média empresa, do qual ele trabalhou a vida inteira, não é? para a sustentar e para a gerir, admite que possa passar pela cabeça essa possibilidade. Mas, enfim, não estão sozinhas essas empresas, por exemplo, enfim, não sei se abordaremos esse assunto ou não, mas este tipo de produtos que, nomeadamente, a AGAs tem um conjunto de coberturas e de serviços, nomeadamente de suporte informático e suporte técnico numa situação de emergência, nessa situação, e, portanto, é uma questão de pedido de ajuda e, portanto, de especialistas na matéria que possam ajudar, mais do que especialistas na área jurídica e de legal, que possam dar uma ajuda nessa perspectiva de recuperação da informação. Ricardo, qual é o tipo de informação que normalmente os hackers procuram? E também a segunda parte da pergunta é: eles sabem o que é vital? Portanto, eles têm a informação interna, que é aquela base de dados determinada que lhes interessa? É possível, mas na minha opinião, não é a situação mais comum. Ou seja, eu diria que as empresas e os indivíduos que são alvo de ransomware raramente são targeted, ou seja, raramente são um alvo particular, um alvo que foi estudado. É possível que aconteça, mas eu estou a dizer isto porquê? Porque estudar a empresa, estudar o contexto, quem lá trabalha, que departamento pertence, com quem se relaciona, qual é o nome do CFO, enfim, este tipo de informação e do contexto dá trabalho obtê-lo, não é? E não quer dizer que não se faça, mas dá trabalho, precisa-se de tempo, e tempo é dinheiro, e, portanto, a grande motivação disto é dinheiro, naturalmente. Mais do que ciberespionagem e ativismo, não é? Questões mais ideológicas e mediáticas, mas fundamentalmente é dinheiro. E, portanto, eu diria que, embora possa acontecer, o mais comum é numa situação em que eu, agente malicioso, não é? Obtenho uma base de dados de e-mails, seja e-mails que até possam ser clientes da empresa ou não. Portanto, eu até tive, em vidas passadas, tivemos a empresa da qual eu pertenci, enfim, os nossos clientes foram alvo de uma campanha de phishing e percebemos que não clientes tinham recebido o e-mail. E, portanto, é fácil, nos dias de hoje, obter uma base de dados de e-mails. E, portanto, é mais fácil enviar e-mails de phishing, e-mails com um link para persuadir as pessoas a efetuar determinada ação, do que perceber que e-mails é que funcionam, se pertencem à pessoa, se não pertencem. Por outro lado, e há pouco falei nas vulnerabilidades Zero Day, mais fácil é eu perceber, agente malicioso, uma vez mais, perceber que há uma vulnerabilidade que está a ser ativamente explorada, não é? Em grandes empresas ou não, e fazer scans, enfim, pesquisas, segmentos de rede alargados, e o que vier à rede é peixe. E, portanto, é aí que eu vou explorar. Portanto, não é necessariamente verdade, acho eu, que empresas grandes estão mais expostas. Será verdade se a sua superfície de ataque for maior, mas não é por ser maior uma grande empresa que está mais... ou o contrário, uma pequena e média empresa que está menos exposta. Não é necessariamente verdade. E por isso é que temos aquela notícia de final do ano que dizia que metade fechou, ou mais de metade fechou. E, portanto, é isto. Os dados é aquilo que possa dar dinheiro. Numa componente de serviços financeiros, temos desde cartões de crédito comprometidos, em que eu até tenho contexto qual é o saldo bancário da pessoa, não é? E, portanto, isso é informação que o próprio nem se apercebe até ao momento em que tem o seu saldo afetado, e, portanto, há transacionalidade que não reconhece, até
credenciais de pessoas. Portanto, imaginem que eu tenho a minha conta do Facebook comprometida, a minha conta pessoal. Se eu utilizo a mesma password para aceder remotamente aos meus sistemas, isso é um risco, não é? E, portanto, obviamente demora tempo, mas um atacante tem tempo. Portanto, eu vou testar aceder remotamente com a conta do Ricardo a uma VPN, por exemplo, com a conta do Facebook que foi comprometida. E, funcionando, eu posso vender essa informação. E essa informação é valiosa, não é? Depois também há aquela informação que eu sei que é vital para a empresa, não a vou vender, mas vou pedir um resgate, não é? Portanto, é a informação de dados de clientes, por exemplo, propriedade intelectual, enfim, estou-me a lembrar, por exemplo, de laboratórios, a propriedade intelectual, isso é informação vital para a empresa e vai-lhes ao coração, não é? Que aquela informação possa vir cá para fora e vai-lhes afetar, naturalmente, a reputação, em termos de confiança, custos financeiros, obviamente operacionais, e, portanto, há estas duas vertentes, não é? A informação que eu sei que é vital para a empresa e a informação com que eu posso fazer dinheiro a vendê-la sem que o próprio se perceba. Ricardo, uma última pergunta para terminar, que eu gosto sempre de fazer nesta altura. Ainda não é possível, acreditando no lado da dissuasão, que é o melhor, não é possível detectar a origem ainda não é possível detectar a origem do hacker. Chegar lá. É difícil, ou seja... Mas está mais difícil do que há 20 anos atrás? Imagina, nós, enfim... quem, das duas uma, ou são os script kiddies, não é? Portanto, são os indivíduos novinhos e que estão a experimentar e vão se divertir um bocadinho, a correr alguns scripts e ver se isto funciona e até funciona e tenho informação e agora nem sei muito bem o que é de fazer com ela. Ou, de facto, estamos a falar de agentes estatais, não é? Que são comparticipados e financiados pelo governo, que não têm licença para matar, mas, no fundo, têm licença para efetuar este tipo de ataques e não vão ficar impunes, não é? Portanto, quem se dedica a este tipo de crime, e o cibercrime é um negócio, portanto, eu diria que não é impossível fazer o tracking, mas há muita forma de tentar encobrir e tornar-me anónimo e dificultar a identificação do autor. Portanto, quem se dedica a isto no dia-a-dia e quem vive disto, eu diria que sabe mitigar aqui algum risco de ser identificado e depois, enfim, há várias formas. Eu posso tentar efetuar determinada ação de Portugal, mas tenho forma de encobrir que estou a ser de Portugal e, portanto, personificar que estou a ser do Brasil, ou da China, ou, enfim, de outro país qualquer, no matter what, não é? E portanto, isso dificulta. Ou seja, em relação a 15 anos, estamos à mesma distância de não conseguir encontrar... A imaginação, por exemplo, a inteligência artificial vai ser um desafio de futuro. Acho que tem muitas oportunidades, quer de negócio, quer mesmo em termos de segurança da informação. Mas aquele exemplo que eu dei do jovem a tentar correr um script, depois não funciona, ele se calhar não conhece a linguagem de programação e tem que o adaptar. Hoje em dia, com a inteligência artificial, é fácil eu obter um script no momento e mudar a linguagem para outra e, portanto, adaptar-se à minha realidade e mais, adaptar-se à empresa que eu quero afetar, não é? Portanto, é o jogo do gato e do rato. Eu acho que não é impossível, mas é difícil. Essa é uma das dificuldades, é um dos desafios e acho que é uma das motivações que temos para que a realidade seja, há mais incidentes com maior impacto. Há uma dificuldade de imputar responsabilidades. Há uma dificuldade. Ricardo, uma última pergunta. Ouço dizer que está cada vez mais difícil conseguir fazer seguros de cibersegurança, coberturas para ciberataques. Ou seja, que não só está mais caro, como se está a ficar impossível. E qual é a sua percepção? Coberturas eu compreendo, mas, e como exemplo o produto que a AGEAS tem, age numa perspectiva de prevenção e de assistência. Não tanto, enfim, não quero entrar numa perspectiva de descrição do produto, mas eu acho que devemos apostar na prevenção e este produto tem um conjunto de serviços que ajudam as empresas a perceber aquilo que têm exposto. Lá está aquilo que eu dizia há pouco, é o mote, não é? De superfície de ataque. Tem serviços para identificar vulnerabilidades e apoio na sua correção, portanto, prevenção, vigilância digital e numa perspectiva de assistência, quer jurídica, quer
informática especialista numa situação de urgência. Em termos de cobertura, sim, por exemplo, a ASF lançou, e o Francisco já mencionou a questão da cobertura do resgate, não numa perspectiva de cobertura, de pagar o valor que a empresa teve no fundo teve como custo de resgate, mas sim numa perspectiva de minimizar o custo. Ou seja, não numa perspectiva de cobertura, não é? Mas para minimizar o custo que eventualmente possa ter com este tipo de situação. Há muitas empresas que, eu lembro-me, ano passado, inclusivamente, não tanto em Portugal, há muitas empresas que deixaram, ainda quando eventualmente era legal, deixaram de ter essa cobertura de ransomware. Não lhes era vantajoso e, portanto, deixaram de ter esse tipo de cobertura. Sim. Ricardo, muito obrigado. Ficamos, Obrigado. penso, com uma boa visão do estado atual da cibersegurança e de como a indústria seguradora está a encarar e a tentar ajudar no processo. Muito obrigado.